Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Pedro Caprio, que foi aprovado do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná para o cargo de delegado. Pedro, eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui no Estratégia, na nossa sede em São Paulo, para falar um pouquinho sobre a sua jornada até essa aprovação. E para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade. Sua formação a gente já consegue imaginar. Meu nome é Pedro Caprio, eu sou de Paulínia, no interior do estado de São Paulo, tenho 29 anos, estou concluindo o curso de Direito, né, ainda não concluí, e sou bacharel em Biotecnologia, minha primeira graduação, e hoje eu sou guarda civil municipal de Paulínia. Você já está vindo da área de segurança pública, né? Mas sem dúvida nenhuma, para quem está se formando em Direito ou já é formado, as possibilidades são inúmeras, né? Pensando em cargos públicos específicos para essa área de formação. Então, por que a carreira de delegado? Foi justamente por já conhecer a área de segurança pública? Na verdade, para mim, meu avô foi policial militar de São Paulo, tenho um tio policial, e eu sempre, quando criança, me manifestei a vontade de ser policial. A decorrência de alguma coisa que aconteceu, eu acabei indo para uma graduação que não tinha muita relação com esse cargo. Nessa graduação, eu conheci minha noiva, ela também queria ser policial, nós começamos a estudar junto nessa primeira graduação, e isso ficou mais concreto. Passei para a Polícia Civil de São Paulo, junto com a minha noiva, assumi o cargo de escrivão de polícia, exonerei e virei guarda civil municipal. Nesses primeiros estudos para a Polícia Civil de São Paulo, eu me apaixonei pelo cargo de delegado de polícia, estudando. Percebi que aquilo era o que eu queria para minha vida, né? E quando eu entrei na Guarda Civil Municipal, eu entrei na graduação de Direito, único e exclusivamente para ser delegado de polícia. Então, eu nunca pensei em nenhum outro cargo para minha vida. Então, os estudos eles já vêm de algum tempo, né? Mas especificamente para as carreiras de delegado, a sua preparação vem desde quando? Assim que eu iniciei minha graduação, em 2018, na metade do segundo ano da faculdade, em 2019, eu comecei a me preparar para o cargo de delegado de polícia. Foi desde 2019, mais ou menos. Já é servidor público, mas para concursos para carreira jurídica, né? Para delegado, foi a sua primeira aprovação? Foi meu segundo concurso para delegado de polícia. Minha primeira aprovação, eu fiz delegado de polícia do Rio Grande do Norte. A nota de corte foi 82, eu acabei fazendo 81, então faltou um ponto. E a minha segunda prova para delegado foi do Paraná. Qual foi a sua sensação na hora que você viu que você chegou lá, que você alcançou a sua aprovação? A sensação de que aquilo ali não existe, né? É meio que inacreditável. Eu fiz uma nota muito boa, eu fiz 90 pontos. Eu não acreditei naquilo, né? A priori. E depois que saiu a nota da segunda fase, eu acreditei menos ainda, porque eu estava em 8º lugar. Isso no 4º ano de graduação. Então isso para mim foi uma coisa assim, que eu reputo como obra de Deus. Eu não consigo imaginar que é um mérito somente meu, mas é fantástico. É fantástico viver isso. Pelo que você comentou, então, você tem uma noiva, né? Inclusive, vocês não estão vendo, mas ela está aqui também acompanhando. Então, foi parceira nos estudos, possivelmente Sim. Você contou com ela, né? Dá seu apoio, justamente por ela estudar também, apoiou e entendeu essa sua caminhada até a aprovação. Ela foi minha pedra de toque fundamental em toda essa jornada, me deu todo o apoio. Como eu trabalho em regime de plantão, num dia eu trabalho 12 horas, de manhã eu faço faculdade, e o período que eu tenho de sobra é o que sobra para eu poder estudar. Então, quase não tem tempo para viver família, para viver lazer. E ela foi, nesses anos aí que eu estou estudando, ela foi muito compreensiva com isso e me deu muito apoio. E esse apoio ele foi fundamental para chegar nessa aprovação, nessa colocação. Então, esse apoio dela e de outros entes familiares, colegas, amigos lá do serviço, é fundamental para tudo isso. A gente não consegue nada disso sozinho, né? E como que foi que você conheceu a Estratégia Carreira Jurídica? Bom, Estratégia, ele permeia o mundo dos concursos já tem muito tempo. Então, toda vez que a gente vai falar de concurso e vai falar de preparação, o nome de Estratégia assim, é a primeira coisa que aparece já. Então, quando eu comecei a estudar para delegado de polícia, é uma base jurídica muito forte que tem que ter. E na época não tinha um edital assim em mente. Eu falei, bom, eu vou estudar e quando eu tiver, vou estudar com calma e um dia eu presto. Então eu comprei alguns livros, comecei a formar uma base com livros, né? Aí saiu esse concurso de delegado do Paraná e eu vi que eu tinha contemplado uma boa parte do edital, que poderia aprofundar. E aí foi bem na época que a Estratégia estava lançando a carreira jurídica. Estava com um valor legal, bem na época de lançamento, e já vi que tinha bons professores, tinha delegados de polícia, etc.
já tinha visto alguns vídeos gratuitos, né, no YouTube. Foi a oportunidade que eu tive, falei, bom, fiz a aquisição e realmente foi fundamental, assim, um aprofundamento que construiu toda uma base sólida para prestar esse concurso. Todo o conteúdo que vem em edital, né, às vezes é possível sim estudar através de livros, como você iniciou seus estudos, mas o que você sentiu de diferença, né, de estudar por livros e por nossos livros digitais, os PDFs? Primeiro, o tempo, né? Quando você pega um livro, uma doutrina específica para ler, ela não tem a finalidade de te preparar para um concurso, ela tem uma finalidade de cunho acadêmico. Então ela vai te preparar cientificamente para aquele estudo. É um conhecimento muito importante, mas é um conhecimento que às vezes extrapola o necessário para o concurso. Quando você estuda por um livro digital, por exemplo, pelos PDFs que eu usei muito aqui, você tem, além da questão tecnológica, você poder transportar com facilidade para qualquer outro lugar, você tem um direcionamento para aquilo que você precisa. Então você vai ter um toque especial para aquele cargo que é de delegado, você vai ter aulas às vezes com delegados específicos falando sobre aqueles assuntos, direcionamentos de cobrança de banca, jurisprudência específica, alguma legislação grifada que eles vão te dar mais ênfase. Então, assim, tem um cunho científico muito bom também, mas é muito mais aprofundado e específico para o concurso que você quer. Isso é bastante... agiliza muito nos estudos, né? Sem contar as inúmeras questões que os PDFs trazem, né? Você explorou bastante as questões? Sim, fazia bastante revisão com elas, né? Intercalava questões pares por um tempo, depois fazia as questões ímpares. Utilizei bastante, era aquela vadimécum estratégico, que ele te dava quais partes da lei que caíam mais nos concursos, todas as jurisprudências correlatas ali. Isso facilita muito no dia a dia, né? Você comentou que teve que conciliar, né, com faculdade, com trabalho, os estudos para concurso público. Com isso, era uma média de quantas horas diárias ou semanais que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Eu buscava fazer em torno de, no mínimo, 24 horas semanais. Eu dividia isso entre horários de folga dos plantões, né? Então, eu buscava pelo menos fazer 5, 6 horas líquidas por dia. E quando eu falo horas líquidas, é líquida assim, no cronômetro mesmo, com pausa, tudo certinho, que é essa disciplina de regramento, né? Isso é crucial. Você atingir uma carga horária mínima regrada no cronômetro faz uma total diferença na hora de você ter uma quantidade de conteúdo suficiente para prestar uma prova jurídica nesse nível, né? Você comentou que a sua base foram os PDFs, você fazia marcações, chegou a fazer resumos, fez algum material próprio? Então, assim que eu adquiri o curso, eu vi que tinha bastante PDF com uma boa qualidade e eu gosto de fazer anotações. Então eu adquiri um tablet, tem aquelas canetinhas, etc. Você consegue marcar, rabiscar tudo. É como se tivesse tudo aquilo impresso, só que digital, né? Então você tem a facilidade de levar tudo. Eu fazia bastante marcação, né? Eu fazia bastante grifos e anotações, etc. E eu usava aquilo ali para revisar. Às vezes precisava verificar um conteúdo novamente rapidinho e já ia naquele conteúdo, já tinha aquelas anotações minhas, eventualmente fazia alguma matéria que eu achava um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, que eu precisasse dar uma ênfase. Eu fazia um resumo, um pouquinho ali no cantinho, abria uma página a mais, etc. Essa parte tecnológica ajuda bastante para agilizar esses estudos, né? Eu acho que principalmente para quem está iniciando os estudos, né, que costuma grifar tudo, Sim. depois consegue ir voltando, vendo que aquilo não é importante, ou vendo que deixou de grifar alguma coisa importante. Você aprende algumas técnicas, né? Você acaba aprendendo que a primeira leitura você não tem que grifar, você só lê. Depois você faz uma leitura técnica, realmente verificando aquilo que vai ser grifado, e depois você faz a terceira leitura daquilo que você somente grifou. É um processo complexo de aprendizagem, você aprende a aprender, que é essa parte um pouco mais difícil, mas que a estratégia também dá um bom suporte nisso, nas mentorias, etc. Isso auxilia muito. E baseado no tempo que você tinha diariamente para estudar, como que você dividia as matérias? Como que você montou o seu cronograma e onde que entravam as revisões? Bom, as revisões eram todos os dias, né? Como eu já tinha um conteúdo que eu tinha adquirido com os livros, uma base, a gente vai, com o PDF eu acabei aprofundando essa base e adquirindo um pouco mais de conhecimento específico sobre a carreira de delegado. Então, eu fazia 25% do meu tempo por dia era de revisão. Sempre revisava, para manter fresco mesmo. Então, todos os dias eu revisava um conteúdo que eu já tinha estudado. Eu separava as disciplinas mais importantes para o concurso, aquelas que são corriqueiras e que tem maior número de questões no concurso de delegado. Que, em geral, direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal e legislação especial. Então, essa era a base fundante do concurso.
Essas disciplinas eu estruturava elas com a maior parte do tempo. As disciplinas que a gente fala que tangencia toda essa parte, medicina legal, criminologia, eu dava uma atenção especial, mas não com a quantidade de carga horária para essas disciplinas mais importantes. Mas não fazia algo sem deixar de dar atenção especial para elas, porque elas garantem muitos pontos importantes. São poucas questões, mas que se você consegue, por exemplo, como eu consegui gabaritar essas questões, ela te eleva num nível acima. Então, de dia de semana, geralmente eu fazia bastante esse avanço de conteúdo. Sábado eu conseguia fazer um pouco mais de avanço, né? Porque eu não tinha faculdade, então eu conseguia avançar mais, fazer um pouco mais de questões. E domingo eu separava para fazer simulado. Quando eu tinha domingo disponível, eu fazia simulado para testar mesmo os conhecimentos, né? Simulados inéditos aqui do Estratégia. E tem ideia de quantos simulados você fez? E realmente era simulando o momento de prova? Sim, eu parava, né? Tirava o celular, até minha noiva já sabia que não podia entrar, evitar falar comigo ao máximo, né? Eu fiz 20 simulados nesses tempos todos. É engraçado você pensar nisso, porque meu primeiro simulado foi tão logo que saiu o edital. Das 100 questões eu fiz 44. Aí meu último simulado eu fiz 89. É uma evolução assim que você às vezes não percebe, mas você analisando de fora depois do tempo que você faz a prova. E foi bem real, porque minha nota de prova, eu acertei 91 questões, só que eu errei uma na hora de passar pro gabarito, aí fiquei com 90 pontos líquidos. Então foi assim, muito parecido com a nota de simulado. E eu acho que a vantagem de você fazer muitas questões com o perfil da banca, ou especificamente da banca, né, é que na hora de você fazer a prova, você se sente fazendo ali mais questões, ou simulados. Teve questões que você olhou e falou assim, olha, eu já fiz isso, já treinei essa questão. Olha, assim, a prova para mim ela foi muito peculiar, porque no dia eu acordei com uma febre muito grande. Então eu até fiquei com medo, falei, nossa, eu acho que não vai dar para fazer a prova, né? Rezei, eu orei muito, né? Deus me abençoou, me permitiu que eu pudesse baixar a febre e fazer a prova. Só que você já vai meio esquisito, assim, um pouco do efeito do remédio, você vai meio lento. E já tinha feito tanto simulado que a hora que eu estava fazendo a prova, eu falava bem a verdade, eu nem me liguei que aquilo era a prova. Eu olhei e estava fazendo a questão, meio lento ainda e tal. A hora que eu percebi, falei, nossa, é a prova mesmo, né? Mas isso já tinha feito a prova, estava fazendo a segunda vez já. Falei, nossa, a sensação que você está fazendo um simulado como o outro qualquer. Só que depois que você vai corrigir o gabarito, você fala, nossa, era o gabarito de verdade, aqui não é mais uma brincadeira, né? E aí que vem a surpresa de você corrigir, você fala, nossa, fiz 90. Aí você pensa assim, bom, pro próximo simulado vai estar melhor. Aí você fala, putz, mas não tem mais próximo simulado, é esse aqui. Então, é surpreendente nesse sentido. E no concurso para delegado teve prova discursiva também, Teve. né? Como que foi a sua preparação para essa parte do certame? Bom, a preparação ela não modifica muito, né? Você tem o mesmo conhecimento que você precisa para a primeira fase. O conhecimento jurídico é o mesmo. Você vai só mudar a maneira de você exportar esse conhecimento. Ao invés de fazer uma prova objetiva, você vai ter que demonstrar conhecimento na parte da discursiva. Então, eventualmente, você dá uma aprofundada em algum outro tema mais específico da carreira de delegado, inquérito policial, etc. Talvez dar uma aprofundada com algum outro livro específico, uma doutrina específica que aquela banca gosta de utilizar, né? A Universidade Federal do Paraná tem autores próprios, então é bom você dar uma lida ali naquela banca. E bastante peça. O curso de peças daqui teve uma boa estrutura, né? E casos que deram nas peças para a gente solucionar, a gente solucionava, tentava resolver ali as prisões preventivas, prisão temporária, pedido de representação por busca e apreensão. Não muda muito, só vai se mudar a forma de exteriorizar o conhecimento, né? E olhando a sua preparação, você consegue apontar erros e acertos, coisas que você faria diferente, ou erros que você conseguiu corrigir a tempo? E o que você considera também que foram os seus principais acertos? Na verdade, o método de aprendizagem ele é empírico, você não tem uma forma específica, né? Cada um tem uma forma de desenvolver. Então, você aprende com os erros. Então, às vezes muitas vezes eu deixei de ler legislação seca. Então, estudava PDF e achava que aquilo ali, beleza. Só que o PDF ele tem um tempo, você estuda. A hora que você vai fazer as questões, talvez você já não lembra muito bem como era aquela legislação seca. Então, você tem que ler a legislação, você tem que ler a jurisprudência, coisa que eu não fazia com tanta ênfase. Eu perdi muito ponto no começo do simulado, porque eu não lia a jurisprudência. Depois eu percebi que jurisprudência é importante. Eu calculo que minha prova, em torno de 50%, foi jurisprudência. Então, é extremamente importante. Isso você vai corrigindo com o tempo, vai aprendendo com os erros, né? E os principais acertos? Além de reconhecer os erros. Acho que um dos principais acertos foi ter o estratégia como preparação.
Eu acho que esse foi o ponto principal, né? A base jurídica veio toda daqui. Eu sempre pus muito a minha religiosidade em peso, né? Então, orar e ter fé é uma coisa muito importante, que ela vai te dar sustentação para o dia a dia. A família, ter o suporte da família é um acerto, que não, eu falo que esse resultado não é meu, são de todos, meus colegas, meus amigos, familiares. Os acertos dos estudos é decorrência do tempo que você fica ali sentado. Então, vai vir. Se vocês têm a disciplina de sentar e estudar realmente, vai vir. Os acertos, eles são mais importantes aqueles que tangenciam tudo. Eu acho que o principal acerto que eu tive, uma disciplina muito rígida, mas assim, muito rígida, de ser chato mesmo, de às vezes, faltou, sei lá, meia hora para eu terminar minha quantidade de horas hoje, eu ficar meio assim, bravo, falar, pô, né, brigar em casa, não, quero fazer essa meia hora aqui, nem que eu vou dormir, sei lá que horas, 2 da manhã, mas eu vou fazer. Então essa disciplina acho que foi o principal acerto meu. Para a gente já caminhar para o final dessa entrevista, Pedro, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar os estudos agora para concurso público focado em carreiras jurídicas? O que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua? Primeiro, eu falo para aqueles que gostam pensam em ser delegado de polícia, pensam em carreiras policiais, porque quem sente isso, sente aquele sangue ferver quando vê uma viatura, né, quando vê uma operação. Você que quer ser delegado de polícia, se você já terminou a graduação, ok. Se você ainda pensa nisso e está na graduação, eu digo, comece a estudar na graduação. Vale toda a pena. Eu estou me formando nesse semestre e eu estou aprovado para delegado de polícia. Se tudo der certo e Deus me abençoar, eu vou chegar lá. Seja muito disciplinado, não se importe com inteligência, com nível... Isso aí não é o importante. O importante é a sua disciplina e o seu empenho. Eu fiz prova lado a lado com o delegado de polícia de Minas Gerais, que fez a prova junto com o Paraná. Não sei se ele teve aprovação, mas eu, graças a Deus, tive. Então, às vezes, não é aquela pessoa que tem o melhor conhecimento, tem maior inteligência. Isso não vai fazer diferença. A diferença é sua dedicação, sua disciplina, seu empenho e um bom material que vai te acompanhar do início ao fim da sua jornada. Fazendo isso, tendo muita fé, orando e tendo a bondade no coração, você vai chegar onde você precisa. Pedro, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade dar essa entrevista e parabéns pela conquista. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui e agradeço por tudo que o Estratégia tem feito por nós. A gente que agradece a confiança no nosso material. Eu sempre falo que não adianta um bom material sem alguém que se dedique a ele, né? Um bom material é a ponte, mas se não tem um aluno para fazer essa travessia, não tem chegada. Então, o mérito é todo seu, mas a gente fica muito feliz de saber que fez parte, né? Que o Estratégia pode acompanhar você durante toda a sua trajetória. Eu agradeço bastante. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.